Lição 3. O Espírito Santo é a fonte de poder sempre presente. Textos bíblicos. 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 6:19, 2 Coríntios 6:16. Verdade central. Todos os cristãos cheios do Espírito Santo têm em seu interior todo o poder que possam necessitar para ter vitória. O Novo Testamento descreve 3 relacionamentos que Deus mantém com o ser humano: por nós, conosco e em nós. Ter o Pai Celestial por nós garante o sucesso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se o Todo-Poderoso estar do nosso lado, temos a certeza da vitória. Se também o Soberano é por nós, e sabemos dessa verdade, ficamos totalmente livres do medo. Não importa quão difícil a situação possa ser, ou como sejam escuras as nuvens que pairam no horizonte da vida. Com ele, temos segurança de que venceremos. Não poderá existir derrota se o Senhor lutar por nós. Podemos ter sempre a segurança de que Deus está conosco. Sejam quais forem as circunstâncias, nosso Senhor está do nosso lado. O conhecimento das santas escrituras deve fazer nosso coração pular de alegria e elevar nosso espírito com fé e confiança. No Novo Testamento, temos o melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Hebreus 8:6. Debaixo da antiga aliança no Antigo Testamento, o Altíssimo estava por Israel e com Israel, mas ele não estava dentro dos israelitas. O Criador está por nós e conosco hoje, mas também temos algo melhor. O Senhor está em nós. Ele faz a sua habitação em nosso interior. Nosso corpo, o templo de Deus. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 Coríntios 6:16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus diz. Nele habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bem poucos entre nós realmente temos a consciência do Criador em nosso corpo. Se os homens e as mulheres tivessem noção da presença, não falariam nem agiriam do jeito que fazem. Alguns cristãos falam constantemente a respeito da sua falta de poder. Se tivessem a consciência de ter neles o Onipotente, saberiam que nada é impossível. A Bíblia assegura: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A razão de todas as coisas serem possíveis ao que crê é porque nosso Pai determinou que o cristão tivesse o Senhor habitando nele mediante o poder do Espírito Santo. E quando o Todo-Poderoso está em uma pessoa, tudo é possível. De todas as verdades ligadas à nossa redenção, o ponto culminante é este. Depois de o próprio Deus ter nos criado e transformado em novas criaturas que pertencem exclusivamente a Ele, então o Altíssimo, na pessoa do Espírito Santo, faz do nosso corpo seu lar. João escreveu em sua primeira epístola: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Em 1 João 4:4. Tanto Paulo quanto João escreveram para irmãos que não somente receberam a vida eterna, mas também eram cheios do Espírito Santo. Aqueles cristãos tinham o sinal ou testemunho sobrenatural da sua presença habitando neles, o falar em outras línguas. O apóstolo João disse: maior que está em vós do que aquele que está no mundo. Sustento que todos os cristãos nascidos de novo e cheios do Espírito Santo têm em seu interior, pronto para ser usado, todo o poder que possa necessitar para ter vitória. Quando estudamos as escrituras citadas, ficamos
fica bem claro que, mediante a plenitude do Espírito Santo, a terceira pessoa da deidade, que também é o próprio Deus, passa a habitar em seu servo. Já não habita em um santo dos santos feito por mãos humanas, porque o corpo do cristão passa a ser o seu templo. A antiga aliança foi terminada. No Antigo Testamento, segundo a antiga aliança, a presença de Deus era mantida restrita aos santos dos santos. Indivíduos algum ousava aproximar-se daquele local, a não ser o sumo sacerdote, e mesmo ele, somente com muitas precauções. Se outro indivíduo ousasse penetrar ali, cairia morto. Era necessário cada homem em Israel apresentar-se pelo menos uma vez por ano em Jerusalém, porque ele ficava à presença do Onipotente. Jesus, no entanto, antes de morrer na cruz, disse: está consumado, João 19:30. Ele referia-se então à antiga aliança. A nova aliança não foi completada a não ser quando Cristo subiu às alturas e entrou no Santo dos Santos no céu, com o seu próprio sangue para obter a eterna redenção para nós, conforme declara o capítulo 9 de Hebreus. A Bíblia não, a Bíblia nos conta que a cortina que guardava o Santo dos Santos no templo foi rasgada em duas partes, de cima para baixo. Quando Cristo na tosca colina de Gólgota, exclamou: está consumado. Joséfo, historiador judaico, conta-nos que essa cortina tinha 12 metros de largura, 6 metros de altura e 10 centímetros de espessura. O Todo-Poderoso enviou seu mensageiro a fim de rasgar aquela cortina de cima para baixo, significando o término da antiga aliança. A presença do Altíssimo, que era restrita ao Santo dos Santos, saiu daquela estrutura criada por homens e nunca mais habitou em qualquer construção humana. Quando afirmamos que um edifício é a casa de Deus, isso particularmente correto e também incorreto, tudo depende da nossa intenção ao dizer isso. Se dizemos que o edifício é uma casa do Senhor porque ele mora ali, estamos errados. Ele não habita em uma construção humana. Se queremos dizer que é a casa do Pai e é sagrada porque foi construída em nome de Jesus e é dedicada ao seu serviço, estamos com razão. No entanto, o Altíssimo não mora em um edifício construídos por mãos humanas. Ele vive e habita em nós mediante o poder do Espírito Santo. João afirmou: maior que está em vós. Ao ler novamente um dos textos da nossa lição anterior, encontramos as palavras do Mestre: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. Ele estará em vós. O apóstolo também escreveu aos cristãos renascidos, cheios do Espírito: filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque é maior que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Quem é aquele que está no mundo? Satanás, o Deus desse mundo. Mas aquele que está em nós é maior. Se tivéssemos bastante consciência disso, não teríamos medo do diabo. Se estamos conscientes do maior que habita em nós e cremos no que as Escrituras dizem a respeito de sua presença, não temeremos coisa alguma. Temos a fonte de todo o poder habitando em nós. Com o Espírito Santo em nosso interior, segundo a promessa de Cristo, andaremos no poder do Espírito Santo. Não precisamos ser derrotados pelas circunstâncias da vida. Podemos vencer nossas limitações físicas mediante a autoridade do seu Espírito. Texto para memorizar: maior que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4.